Doutor Dimas Cruz, seja muito bem-vindo, obrigado por atender ao convite da Atitude FM. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. O senhor tem 3 minutos para fazer a sua apresentação e dizer as motivações que o levaram a se candidatar a prefeito. Bom dia, Rude. Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero inicialmente parabenizar a equipe da Rádio Atitude FM que planejou, promoveu esse ciclo de entrevistas, dando oportunidade aos candidatos a apresentarem suas propostas. Eu, Ruth, sou Dimas Cruz, sou nascido em Itapajé, filho de Fulgêncio Cruz e Dona Lourdes. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Eu exerço cargo público federal há vários anos. Há 36 anos eu exerço cargo público federal, no momento auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e incluído desses 36 anos de serviço público, eu tenho 24 anos de vereador, e nesse período de vereador eu fiscalizei, denunciei aqueles prefeitos que eu achava que não estavam fazendo bom uso do dinheiro público, e agora é a minha vez de fazer pelo município. Eu sou muito grato à minha equipe de partidos progressista e partido trabalhista, que hoje forma um grupo político em Itapajé, que nos apoiam nessa nossa luta, como o ex-prefeito Cristóvão Cruz, o ex-prefeito Padre Marques, o vereador Francisco Cruz, Bruno Cruz, o vereador Jonairto, Josifran, o vereador João Camará e o meu candidato a prefeito, a vice-prefeito Jonairto. Nós estamos nesta luta por melhores dias para Itapajé. Quero dizer a todos que nos ouvem nesse momento que tenho dedicado os melhores dias de minha vida em prol do povo de Itapajé. Sou candidato a prefeito porque, assim como vocês também me sinto indignado com o atraso do nosso município, resultante da má gestão dos recursos públicos disponíveis, que não chegam onde mais precisam por causa da incompetência, da corrupção e do autoritarismo dos gestores. Isso gera descrédito da política, descrédito nos políticos, descrédito nas eleições e nos candidatos. Mas eu quero ser prefeito de Itapajé, de todos vocês, para mostrar que nem todos são verdadeiramente iguais. Existe a diferença entre as pessoas. Candidato Dimas Cruz, é comum faltar medicamentos na farmácia básica de Itapajé por causa dos atrasos nos repasses da Secretaria Estadual da Saúde para o município, uma vez que a compra é feita coletivamente pelo Estado e, posteriormente, os remédios são enviados aos municípios. A pergunta é possível criar alternativas emergenciais para suprir a carência de medicamentos quando tais atrasos aconteceram? Olha, eu lhe digo o seguinte: na minha administração, a saúde vai ser levada a sério. Vai ter médico e remédio. Eu digo para você que se falta remédio é por falta de vontade política, porque dinheiro tem e não é para faltar remédio.
acontece que os problemas da saúde são problemas de gestão. A saúde é muito mal administrada. Não é só no Ceará, não é só no Itapajé, mas é muito mal administrada aqui também em Itapajé. Eu considero a saúde pública, aqui em Itapajé, o Hospital João Ferreira Gomes. É um hospital que tem mão de obra qualificada, tem gente competente, mas não tem aparelhamento. Então, nós precisamos reformar aquele hospital. Nós precisamos ampliar o hospital e equipar para que possam esses servidores do hospital prestar um trabalho de qualidade porque realmente nosso povo merece. E essa questão de medicamento não é questão de se arranjar uma alternativa, é questão apenas de administração, como eu já disse, e nós não vamos deixar faltar medicamento. Nós vamos na saúde de Itapajé, nós vamos criar o centro cirúrgico para que hoje nós temos aí cerca de mais de 1.000 pessoas esperando cirurgia de pedra da vesícula, e vamos criar esse centro cirúrgico exatamente para a gente fazer essas cirurgias eletivas semanalmente, trazendo médico de Fortaleza, trazendo também os profissionais competentes, como além de médico, trazemos também os anestesistas, e vamos criar também em Itapajé um setor exclusivo para atendimento à mulher. Na nossa administração, a mulher vai ter prioridade. A mulher, a criança e o idoso. Vamos fazer tudo para que não falte médico e nem medicamento para essas pessoas. O senhor ainda tem 30 segundos. Se o senhor quiser complementar alguma coisa, ok? Vamos então passar para o segundo tema, que é educação. Vamos abrir aqui o envelope para saber quais serão as ações realizadas por uma possível gestão de Dimas Cruz na cidade de Itapajé, na área de educação. Vamos ouvir aqui sobre um assunto muito corriqueiro no interior do estado e também em Itapajé. Candidato, a falta de merenda escolar tem sido um problema comum nos últimos 3 anos, sobretudo no início dos semestres letivos. Como é que o senhor pretende evitar esse problema? 3 minutos para o senhor. A merenda escolar, ela sempre está faltando aqui em Itapajé, e quando se fiscaliza, como vereador, a justificativa é que está dependendo de licitação. As licitações atrasam, os fornecedores atrasam, e com isso vão dando aos alunos uma merenda escolar de péssima qualidade, como por exemplo soja. Em alguns locais, agora dessa minhas andanças, dessa campanha, estão dando duas bananas para o aluno merendar. No Serrote do Meio, nós tivemos lá ultimamente, quem está levando a merenda escolar para as crianças são os professores, até mesmo a cozinheira, que é a pessoa dos serviços gerais, está levando a merenda escolar. Cada dia uma leva, outra leva no outro, e assim estão levando. E nós vamos regularizar essa situação aí, principalmente que nós criaremos na nossa gestão a escola de tempo integral, com café da manhã, lanche antes do almoço, almoço ao meio-dia e um lanche à tarde. A criança receberá aulas
instrutiva e receberá aula de esporte, terá lazer. Então a criança vai para casa após ter tido 4 lanches e ter estudado as matérias do currículo escolar e mais outras aulas e ainda com tempo para lazer, que é para que... Terminou o tempo? Não, pode continuar, o senhor ainda tem quase 1 minuto. Então, para que isto, quando a criança chega em casa, ela sinta a vontade de estar em casa junto à família. Isto evita que essas crianças pensem em se envolver com a criminalidade, que isto já é um passo para a nossa administração, que é uma administração focada não para 4 anos, mas uma administração focada para o futuro. Um município com escola de qualidade, de tempo integral, ele vai eliminar, possivelmente mais tarde, os gastos com segurança pública, porque nós vamos ter crianças bem cuidadas, crianças que passaram para a adolescência dentro de uma escola de qualidade que é obrigação dos municípios. Muito bem, vamos para o terceiro tema, que desse primeiro bloco de perguntas, que é o quesito estradas. Só explicar aqui para o nosso entrevistado que quando acaba os 3 minutos tem um sinal, o senhor pode ouvir o primeiro sinal e depois o senhor ainda tem 30 segundos para, se o senhor quiser, ocupar o tempo completo, tá bom? Nas 2 vezes tem um sinal que lhe informa esse tempo. Com respeito ao tema estradas aqui a gente envolveu também não só estradas de distritos, de localidades, mas também a pavimentação da sede. Muitas ruas da sede, sobretudo dos bairros periféricos, ainda precisam de pavimentação. A prefeitura terá um plano de expansão de pavimentação num eventual governo seu? Quais bairros e distritos terão prioridades nessa ação de melhoria nas estradas de Itapajé? Rude, essa história de prioridade, nós temos que dar para aqueles que estão mais necessitados. De acordo com os bairros que foram mais, digamos assim, menos assistidos até agora, nós temos que dar prioridade a eles que mais precisarem de calçamento. Com relação a estradas, nós temos um município com uma região serrana muito montanhosa, muitos relevos, e nós precisamos dar uma incrementação, uma incrementada nessas estradas, que só são feitos por 6 meses. Vem um período chuvoso, quando acaba com as estradas, passa-se uma patrol tampando os buracos, que aguarda mais 6 meses, se tiver inverno, a primeira chuva já leva aquela terra que tamparam os buracos, e nós voltamos a ter uma estrada intransitável. Nós temos um projeto para o futuro. Nós queremos fazer as estradas de Itapajé. Nós vamos construir estradas com pavimentação de pedra tosca, de forma que nós vamos deixar Itapajé com as suas estradas vicinais transitáveis. Não aquela estrada de 6 meses, mas nós queremos uma estrada que venha servir para o futuro, uma estrada digamos assim, para 20 anos, para 30 anos, que não precise ficar durante o período chuvoso, as comunidades serranas isoladas da sede do município. E pavimentação na cidade, nós podemos, realmente é interesse nosso, ampliar, urbanizar o máximo possível as áreas do município, tanto a área central, como as áreas mais, digamos assim, mais afastadas, mais para os subúrbios, de forma que o nosso governo, nosso governo é focado no bem-estar do ser humano, e só com muito trabalho é que se vai dar o bem-estar para o ser humano, e nós estamos aí para isto.
O senhor ainda tem tempo. Se quiser trazer outro assunto nesse mesmo tema, o senhor tem ainda 30 segundos. Sim, então nós também temos projeto para construir pontes, como por exemplo, a ponte da Lagoinha, que é um sonho da população proprietário de terras lá, como também a população evangélica, que tem uma igreja, se não me engano, a primeira igreja evangélica do Ceará, fica do outro lado do rio, que quando o rio enche, isola a população da igreja. Então, é projeto nosso construir aquela ponte. Os assuntos agora deste bloco são, pela ordem, segurança, abastecimento d'água e geração de emprego e renda. Vamos abrir aqui para falar sobre esse assunto de segurança, apesar de todos nós sabermos que segurança é prerrogativa do Estado, mas um assunto comum hoje em dia é que todos devemos participar deste tema. E a pergunta é a seguinte: candidato Dimas Cruz, por estar em uma região geográfica estratégica, sendo cortada pela BR-222 e constituindo-se como uma via de acesso a diversas cidades do Vale do Curu, Serra de Uruburetama e Litoral Oeste, Itapajé já deveria ter sido contemplada com uma companhia da Polícia Militar para dar apoio aos muitos destacamentos dos municípios vizinhos. Na sua administração municipal, o senhor terá meios para buscar a implantação dessa companhia? O senhor tem 3 minutos. Nós buscaremos essa companhia que já foi conversada, já foi discutido, e que essa companhia que a gente buscava foi parar em Pentecoste, talvez por força ou interesse político. Mas nós temos planos para a segurança pública em Itapajé, mesmo não sendo competência do município. Nós já temos um contingente aqui do Ronda do Quarteirão, mas nós vamos tentar empreender convênios com o governo do Estado para ampliar o efetivo da Polícia Militar aqui no município. Nós ampliaremos a Guarda Municipal. Nós criaremos uma Guarda Municipal comunitária que irá trabalhar munido de meios de comunicação como rádio ou telefone celular, para que, por ocasião de alguma necessidade ou emergência, possa entrar em contato com a Polícia Estadual. Nós temos aí o trânsito de Itapajé, que nós precisamos ter um trânsito mais educativo, porque o que nós vimos muito aqui em Itapajé, um verdadeiro festival de multas aplicada pelos agentes, mas que isto não está resolvendo o trânsito de Itapajé. Nós, normalmente, corriqueiramente, a gente está vendo acidentes graves com vítimas fatais aqui no centro da cidade e na BR próxima ao centro da cidade, mesmo nas ruas secundárias, e nós precisamos monitorar Itapajé através de câmeras, onde se possa regular o trânsito também com a sinalização, uma sinalização vertical e com limites de velocidade, para que haja realmente uma maior educação no trânsito e a diminuição de acidentes, porque já está muito alto o índice de acidente no Itapajé. Muito bem. Vamos agora ao segundo assunto dessa rodada, abastecimento d'água.
Candidato Dimas Cruz, a sua pergunta sobre esse assunto é a seguinte: apesar da construção do açude Ipuzinho, principal fonte de abastecimento da sede do município, a adutora prometida ainda não saiu do papel. O que a prefeitura pode fazer para solucionar essa questão? O senhor tem 3 minutos. Na verdade, este açude foi construído na administração passada, inclusive a administração 11, e nós já se passam 4 anos da inauguração do açude e até agora nada de adutora. Hoje nós temos ainda racionamento d'água em Itapajé por falta de uma adutora, porque faz até a gente lembrar que falta de compromisso atrapalha uma administração. Então nós vamos fazer essa adutora, vamos ampliar a estação de tratamento para que a gente possa dar um abastecimento d'água digno para Itapajé e daí nós tirarmos águas para qualquer localidade onde for viável tecnicamente esse abastecimento, para que a gente esqueça o tempo da lata d'água na cabeça, o tempo da carroça puxando uma pipa, e a gente esqueça também os carros-pipas vendendo água na cidade. Então, com essa adutora que nós certamente faremos logo no primeiro ano, vai ser a libertação das pessoas de Itapajé com relação à falta d'água. Muito bem. Podemos passar para o próximo assunto? Podemos. Vamos falar sobre emprego. Vamos abrir aqui o envelope, agradecer mais uma vez a presença do João Neto, representando aqui o pessoal do cartório eleitoral, a pedido da juíza eleitoral do nosso município. Um nicho muito importante na geração de emprego é formado pelos pequenos empreendedores, candidato. Como incentivar a formalização de novas pequenas microempresas e, consequentemente, formalizar a contratação, ou seja, por carteira assinada, dos colaboradores desses pequenos negócios? Realmente, o desemprego em Itapajé é gritante. Muitas pessoas acham até que a prefeitura é a salvação da lavoura no sentido de conquista de emprego. Mas nós sabemos das limitações da prefeitura nesse sentido. Então nós, como prefeito, nós vamos lutar por emprego em Itapajé. Nós precisamos, em contato com o governo do estado, que será o nosso parceiro, então nós iremos nestes setores, por exemplo, no CNI, no SENAI, no SESC, IEL, CIC, Governo do Estado do Ceará, SEBRAE, Universidades Federal, UES e o Vale do Acaraú, e o NUTEC, Núcleo de Tecnologia do Ceará. São nossos parceiros, com os quais nós iremos lutar por melhores dias em Itapajé. Trazer empresas de outros estados, inclusive podemos buscar empresa até mesmo no exterior. Sabemos que a China hoje é um grande exportador de empresas para o Brasil, inclusive, e nós podemos tentar conseguir empresas chinesas para montar aqui em Itapajé. Mas a nossa administração vai apoiar programas e projetos com parcerias
para qualificação de mão de obra local e viabilizar incentivos ao agronegócio, à implantação de indústrias e ao turismo, geração de emprego e renda para a nossa população. Ok, mais alguma coisa o senhor quer acrescentar? Nada. Agora nós vamos trazer o último bloco de perguntas e respostas do candidato Dimas Cruz. A primeira delas falando sobre, eu não lhe perguntei, está tudo ok aqui? Tá, tudo ok? Vamos fazer uma pergunta a respeito de administração. Vamos ver qual foi o assunto que caiu na área de administração para o candidato Dimas Cruz poder responder. Vamos ver aqui, vamos trazer aqui a pergunta. A pergunta é a seguinte: em um eventual governo seu, quais são os mecanismos que poderão ser criados para dar uma maior transparência, não só às ações do município, mas principalmente às licitações públicas e evitar desvios de conduta, candidato? O senhor tem 3 minutos. Rude, existem administradores que confundem o público com o privado. Eles não distinguem o que é da administração pública com o que é o patrimônio privado que ele administra. E nisto gera uma situação muito incômoda, em que muitas vezes o município sai perdendo, porque aquela administração em conjunto fica mais para a parte privada e a parte do dinheiro público vai se esvair pelo ralo e fica, muitas vezes, como a gente sabe, vai para o setor privado, que é de propriedade do administrador. Mas nós vamos sempre no intuito, e é certeza de que nós sempre estaremos obedecendo à lei, porque nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que deve ser obedecida. E se nós não obedecermos essa lei, nós entraremos em situação de improbidade e que gera sérios problemas para o gestor. Mas nós assumimos o compromisso da nossa gestão, na gestão do dinheiro público, disponibilizar pela internet de todos os pagamentos efetuados pela Prefeitura, identificando o fornecedor e o valor dos pagamentos do material fornecido. Pregão eletrônico para garantir a realização de todos os processos licitatórios via internet. Fortalecimento da ouvidoria e da controladoria, concedendo-lhes instrumentos indisponíveis para garantir a lisura, transparência e ética no trato da coisa pública por todos os órgãos e serviços da Prefeitura. Também a criação de mecanismo interno de controle e comissões de acompanhamento de ações governamentais no gerenciamento das diversas secretarias, bem como na execução de grandes obras públicas, a fim de fiscalizá-las em seu orçamento, quantidade e tempo determinado. O fortalecimento dos conselhos municipais.
Ok, tempo encerrado, candidato. Deixa eu lhe fazer agora essa pergunta que foi a pergunta comum a todos os candidatos. Ela é um pouquinho extensa porque ela faz toda uma... tem um sentido essa pergunta aqui, então a gente precisa dissertar um pouco sobre essa situação de Itapajé. E foi a mesma pergunta que foi respondida ontem pelo candidato entrevistado. Segundo estimativas do IBGE, o município de Itapajé tem cerca de 52 mil habitantes. O centro da nossa cidade, no entanto, não sofre intervenções estruturais significativas há décadas. Atualmente, o planejamento urbanístico é um dos desafios de qualquer gestor que queira preparar nossa cidade para o desenvolvimento econômico e social em longo prazo. Um fator importante a ser acrescentado a essa equação é a implantação do campus da UFC em Itapajé, que deve ocorrer em breve. O município logo se transformará em uma cidade de vocação universitária e, quando estiver em pleno funcionamento, a UFC abrigará cerca de 1.800 acadêmicos em 12 cursos de graduação. Parte desses estudantes, além de dezenas de servidores, virão de outras cidades. O fluxo de pessoas e veículos atraídos pelo empreendimento educacional deve elevar em muito a população flutuante de Itapajé. A pergunta que fazemos ao senhor é a seguinte: o que fazer para preparar o centro da cidade e suas principais artérias para essa nova realidade? O senhor tem 3 minutos. Hoje nós temos um centro da nossa cidade congestionado. O poder aquisitivo nos últimos tempos cresceu para os nossos munícipes, e isto foi motivo para a aquisição de muitas motocicletas, muitos veículos, e hoje nós temos o centro da cidade congestionado, ao ponto da gente não encontrar sequer um estacionamento no centro da cidade. Então, nós precisamos, de imediato, para descongestionar o centro dessa cidade, nós criarmos uma estrutura fora do centro da cidade, por exemplo, criarmos um centro administrativo e ali nós levarmos todos os órgãos que trabalham, prestam serviço público e concessões de serviço público, como cartórios, como fórum. O fórum já tem um terreno lá na entrada da cidade para construir, já tem um terreno para a sua construção. Nós até aqui deixamos a sugestão para o nosso presidente da Atitude, podia ampliar lá mais a doação e para que a gente levasse o centro administrativo para aquela área. E também, ali para que funcione melhor, nós temos que ter um centro comercial também para que melhor acolha as pessoas, a criação de shopping, por exemplo, exatamente porque só levar o centro administrativo para aquela área, nós não vamos descongestionar o centro da cidade. Então, é esse o meu pensamento. Esse é o meu pensamento, de descentralizar os órgãos de administração e todos os órgãos públicos do centro da cidade e criar lá também centro comercial com shopping, lojas e tudo mais, para que atraia as pessoas para aquela localidade. Muito bem, vamos agora trazer a última pergunta desse bloco, a última pergunta ao candidato Dimas Cruz. Repito, essa também foi uma pergunta feita ontem ao candidato entrevistado e será aos 2 próximos candidatos a prefeito de Itapajé. Historicamente, candidato, as administrações públicas de Itapajé não têm lidado muito bem com denúncias e críticas da população veiculadas na Rádio Atitude FM. Muito embora a emissora sempre disponibilize espaço para os esclarecimentos necessários por parte dos secretários municipais, diretores de órgãos ligados à prefeitura e para o próprio chefe do executivo.
O espaço raramente é utilizado por aqueles implicados nas denúncias, que, em vez de responder à população, na maioria das vezes, os agentes públicos preferem acusar os veículos de comunicação de oposicionistas. Como é que vai se dar, numa eventual gestão sua, o seu relacionamento, não com a Atitude FM, mas com a imprensa de uma forma geral no município de Itapajé? O senhor tem 3 minutos. A imprensa deve ser um dos braços da administração, porque a imprensa é quem pode dar e deve dar a divulgação do trabalho do gestor. Só não quer trabalhar com a imprensa aquele gestor que tem atos que não podem ser publicados, que teme a publicação dos seus atos. E nós pretendemos trabalhar com a imprensa, porque nós não pretendemos praticar atos para ficar escondidos. Todos os atos da nossa gestão serão atos públicos e, portanto, nós fazemos questão de trabalhar com a imprensa próximo para que possa dar divulgação dos nossos atos. Ok, chegamos assim ao final desse último bloco de perguntas do candidato Dimas Cruz. Candidato Dimas Cruz, muito obrigado pela sua presença. Primeiro, lhe agradecer pelo senhor estar presente, assim como o candidato de ontem. Eu acho que isso é uma demonstração de que o senhor realmente tem propostas para o município e quer debatê-las com os eleitores. Então, em primeiro lugar, o agradecimento. O segundo é manifestar aqui o desejo de uma boa sorte ao senhor e deixar o senhor com um tempo de 3 minutos para que o senhor possa se despedir dos nossos ouvintes e também fazer o seu pedido de voto. Quero começar, Rude, passando nas suas mãos o nosso resumo do nosso plano de governo e dizer que os próximos 4 anos começam com o seu voto. Então, eu quero fazer aqui um apelo aos eleitores do dia 2 de outubro. Muita consciência para não vender voto. A gente sabe que existem candidatos que, nos últimos dias, na reta final da campanha, ele faz o uso da compra de votos. Então, muitas vezes, muitas vezes o eleitor abordado por esse candidato é um eleitor que está carente, precisando de algum dinheiro e recebe. E muitos deles votam porque o nosso povo é um povo mais ou menos, digamos assim, honesto e acha que está obrigado a votar naquele candidato porque recebeu aquele dinheiro. Então, eu diria aqui que se o eleitor abordado por um comprador de voto realmente está precisando daquele dinheiro, receba, mas dê o troco no dia 2 de outubro. Não vote nele. Não vote nele porque se ele está dando esse dinheiro, é porque esse dinheiro já é dinheiro de gestões anteriores que eles fizeram mau uso da prefeitura, desviado da prefeitura de uma maneira ou de outra. Então, eu quero dizer que nós vamos, eu com o João Nairto, com muita vontade e disposição para trabalhar. Nós queremos fazer um grande trabalho por Itapajé. Itapajé é uma cidade acolhedora, então Itapajé precisa ser bem cuidado e nós vamos cuidar bem de Itapajé. E eu peço aos eleitores que faça uma análise da vida de cada um candidato e veja quem tem melhor condição de receber seu voto e faça um voto consciente. Portanto, peço o seu voto e o de sua família. Vote 11, vote Dimas Cruz. João Nairto é o nosso vice. Não esqueça de votar também nos nossos candidatos a vereador,
os candidatos que nos apoiam, porque nós precisamos, lá na Câmara, de apoio para realmente aplicarmos o nosso plano de governo, porque se nós não tivermos maioria, nós vamos ter muita dificuldade de aprovar as nossas propostas de governo lá na Câmara. Eu agradeço a todos que nos ouviram, agradeço a Rui Cascais, agradeço a toda a equipe da Atitude FM, e que futuramente a gente esteja trabalhando, viu, Rui? A gente esteja trabalhando em parceria Prefeitura e imprensa. Muito obrigado. Muito bem, encerramos assim a entrevista de hoje com o segundo candidato entrevistado aqui na roda de entrevistas da Atitude FM com os candidatos a prefeito de Itapajé.